Olá, muito bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo em um momento diferente do que agora ao vivo que eu estou fazendo aqui. Eu espero que você esteja bem, espero que você esteja tendo um bom dia e espero também que se você assistir esse estudo que será feito hoje, que possa ser proveitoso para você, que você possa de fato entender e aprender alguma coisa que seja importante, que venha te ajudar. Esse é um estudo que ele é, ao meu ver, bastante interessante, e ainda mais para mim, porque eu cresci dentro da igreja, passei a minha infância e a minha adolescência dentro da igreja, mas no final da minha adolescência eu acabei me afastando, passei muitos anos vivendo fora da igreja, e eu me lembro muito bem das coisas que quem está fora pensa, né, e como percebe. Eu digo isso com relação à igreja mesmo, porque as pessoas olham para a igreja e veem coisas que acontecem, que aparecem na televisão muitas vezes. Então, veem pastores com atitudes muito estranhas, olham para os fiéis de igreja e pensam que são pessoas tolas, que são pessoas enganadas, que estão ali apenas para enriquecer esses pastores e dão o seu dinheiro para essas igrejas. Se antigamente as pessoas olhavam para aqueles que são cristãos, e isso era uma forma de reconhecer alguém que fosse mais íntegro, alguém que fosse uma pessoa confiável, né? Até para se conseguir um emprego era um bom indício se a pessoa fosse cristã, né? Se ela fosse evangélica, porque tinha esse pressuposto de que seria uma boa pessoa, de que seria uma pessoa honesta. E o que aconteceu, né? Hoje em dia as pessoas olham para aqueles que são crentes, para aqueles que os ditos evangélicos aí, e é muito mais fácil as pessoas pensarem que são tolos, que são pessoas influenciáveis, que seguem um pastor que fica fazendo todo o possível para arrancar dinheiro dessas pessoas. Então, a visão que as pessoas do mundo têm da igreja é uma visão que, de fato, não traz nenhum atrativo, né? Nenhuma pessoa passa em frente de uma igreja e fica pensando, puxa, que vontade que eu tenho de ir ali, né? Porque realmente é um preconceito muito grande e, de fato, até como eu disse numa postagem que eu fiz convidando para esse estudo, as pessoas têm fundamentações nas suas críticas, né? Porque, de fato, muita coisa que a gente vê são ideias que não parecem ideias que nos aproximem de Deus. Muito pelo contrário, são ideias que nos dão realmente a impressão de que o crente é uma pessoa influenciável, uma pessoa meio tola, uma pessoa que doa o seu dinheiro através de dízimos e de toda aquela conversa que esses pastores fazem, realmente com a intenção de arrancarem dinheiro dessas pessoas. Então, o que eu queria hoje é tentar mostrar um pouco qual é a visão real da igreja verdadeira, aquela igreja que nos é ensinada no Novo Testamento, e que de fato mostrar que não tem nada a ver com aquilo que fizeram com a igreja hoje em dia, com a forma que a igreja existe, com tudo isso que as pessoas criticam e acham que é estranho e que não tem nada a ver com Deus, muitas vezes. Me desculpem. Eu quero vou tentar mostrar aqui que de fato não tem nada a ver com a igreja que Jesus Cristo fundou no Novo Testamento, na época do Novo Testamento, com a igreja que está descrita nas Sagradas Escrituras, que é a igreja que eu acredito que eu faça parte e que eu me esforço e me empenho em continuar fazendo parte dela, de fato, para que ela continue existindo, porque essa eu tenho certeza que é a vontade de Deus. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante nós começarmos por ela e pontuarmos bem, é que nós que fazemos parte dessa igreja aonde eu congrego, nós entendemos e não reconhecemos a autoridade de um pastor à frente da igreja. Nós entendemos que na igreja do Novo Testamento, a igreja que Jesus Cristo fundou, a igreja que nós encontramos descritas
descrita nas páginas do Novo Testamento, nesta igreja não existe um pastor, um homem à frente da igreja, um líder, né? Alguém que mande e alguém que seja referência dentro da igreja. Diversas formas poderiam ser adotadas aqui para tentar demonstrar isso para vocês. Evidentemente, eu não vou ter como me aprofundar muito nesses assuntos, eu vou passar por eles de uma forma meio que superficial, mas uma ideia muito importante é que nas Escrituras, no Novo Testamento, quando é atribuído o título de pastor a uma pessoa, a autoridade do pastor a uma pessoa, esta pessoa é única e somente e exclusivamente Cristo Jesus. Cristo é o supremo pastor. E quando aparecem outras passagens falando de pastores ou falando de pastorear o rebanho, a ideia ali não é um título, não é relacionado a uma pessoa, mas é relacionado a uma função. Então, quando é atribuído a pessoas na igreja do Novo Testamento, o pastorear a igreja é uma função. E como nós vamos ver, não é a função de uma pessoa que esteja à frente da igreja. O único, o indivíduo, a pessoa que é o pastor, é Jesus, é Cristo. E a forma como eles organizaram a igreja no Novo Testamento, nós vamos ver que não é através de uma pessoa que tem o dever de pastorear o rebanho. Eu tenho aqui alguns punhados de versículos que eu ajuntei, e nós vamos juntos aqui trabalhar esses versículos, tá? A gente vai construindo junto aqui o que esses versículos vão nos passando. Então, por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, diz assim: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Então, este aqui é um versículo que demonstra aquilo que eu estava falando. O pastor da igreja é Jesus Cristo. E vejam que aqui ele é colocado como pastor e bispo. Eu espero que a gente consiga demonstrar um pouquinho também o que é que isso significa. E aí lá em Atos, capítulo 20, versículo 16 e 17, diz assim: Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja. Então aqui a intenção é percebermos que Paulo ele mandou chamar os presbíteros da igreja, né? Da igreja de Éfeso. Uma coisa que é bom a gente já começar a se atentar é que presbíteros está no plural, e ele fala, mandou chamar os presbíteros da igreja, no singular, né? Então já tem aí uma dicasinha. Então ele mandou chamar os presbíteros. Agora na continuação do texto, lá no versículo 28, olha como Paulo se refere a esses presbíteros com quem ele estava conversando. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então olha que interessante. Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja, então era uma pluralidade de presbíteros, da igreja no singular, da igreja da cidade de Éfeso. Então, a igreja que existia em Éfeso, ela possuía presbíteros. E quando Paulo estava conversando com esses presbíteros, ele diz, né, sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos. Então, aqueles mesmos presbíteros são chamados de bispos. E qual que era a função deles? Para pastorearem a igreja de Deus. Então, era um grupo de pessoas que eram os presbíteros, que a ideia da palavra presbítero eram os anciãos, aqueles que eram mais experientes. Esses mesmos presbíteros aqui também são chamados de bispos. A função do bispo é mais como se fosse uma função de um supervisor. E a função deles era de pastorear a igreja. Então, não era um
pastor que tinha essa função de pastorear, mas era um grupo de homens chamados de presbíteros, porque eram os mais experientes, chamados de bispos, porque eles deveriam supervisionar as coisas que aconteciam, e a função deles era pastorear a igreja. Então eram as mesmas pessoas, era um grupo de pessoas, eles é que pastoreavam a igreja. Não era uma pessoa, um pastor. A ideia de um pastor à frente da igreja não existe no Novo Testamento. E também lá em 1 Pedro fica claro que a função de pastorear é dos presbíteros, ou seja, dos pastores, que são os presbíteros. Lá em 1 Pedro diz assim, portanto, versículo 1 e 2. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Olha só, então ele se coloca como presbítero entre eles. E qual que é a orientação que ele dá para esses presbíteros? Pastoreiem o rebanho de Deus, no versículo 2, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Então, quando a gente olha para esses textos no Novo Testamento, nós percebemos que não temos nenhuma base bíblica para usar o termo bispo para descrever um cargo, o termo pastor para descrever outro, o termo presbítero para descrever um outro cargo, então não é assim que nós encontramos no Novo Testamento. Pastores, bispos e presbíteros são os mesmos, são as mesmas pessoas. E outra coisa que é interessante também, nós não encontramos no livro de Atos Paulo instituindo um pastor em cada igreja que ele ia fundando, Não, ele sempre ia instituindo presbíteros, sempre no plural. Então, cada igreja, Paulo ia colocando presbíteros, como nós vemos, por exemplo, em Atos, capítulo 14, versículo 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Percebem o plural? Presbíteros, no plural, em cada igreja. Então, cada igreja tinha um grupo de homens que eram os mais experientes, que eram chamados de presbíteros, que tinham a função de bispos, que era de supervisionar e de pastorearem o rebanho. Então, era esse grupo de homens que tinha essa função de pastorear. Tito, capítulo 1, versículo 5, também diz: a razão de ter o deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então, novamente, presbíteros no plural em cada cidade. É esta a forma de organização que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Então, essa prática comum que nós encontramos hoje em dia nas igrejas, de ter um pastor em cada congregação, não tem nenhum fundamento bíblico. E aí, quanto mais a gente olha para as igrejas, mais a gente vê que se afasta do modelo bíblico. Nós encontramos a figura do pastor presidente, e outras coisas similares, e realmente não é assim que nós encontramos na igreja do Novo Testamento. E isso por diversas razões. Deus ele é muito sábio, a sabedoria dele é esplêndida, infinita. E até se você pensar que se você tem um pastor à frente da igreja, e esse pastor ele é um homem como qualquer outra pessoa, e como qualquer outro homem, nós temos momentos de alta e momentos de baixa em nossa fé. Se um pastor que está à frente da igreja, de repente ele cai em heresia, ou a fé dele diminui, ou por algum motivo que seja ele cair da fé, toda a igreja fica comprometida. No modelo bíblico, onde um grupo de homens tem essa função de pastorear um rebanho, uns ajudam os outros. Então, quando um está com a sua fé enfraquecida, os outros o sustentam, os outros o ajudam e assim sucessivamente. Perdão.
fazendo com que a igreja esteja sempre forte, né? Não há o risco de o pastor da igreja cair e toda a igreja cair junto com ele, porque esse grupo de homens experientes, eles têm essa função de juntos pastorearem o rebanho e uns ajudam os outros, mantendo a igreja forte, né? Então, essa figura que nós encontramos muitas vezes na televisão, daquele homem à frente da igreja, que muitas vezes a igreja é reconhecida até pela foto dessa pessoa, né? E isso não é um modelo bíblico, e como nós vamos ver também, essa cobrança que eles fazem de dízimo, né? Fazem mensagens ali onde eles enfatizam, emocionam as pessoas por conta do dízimo e de fato arrancam dinheiro dessas pessoas. Nós vamos ver também que isso não é uma prática que nós encontramos no Novo Testamento. Mesmo porque, falando de Novo Testamento, nós seguimos o Novo Testamento. Eu espero conseguir deixar isso bem claro aqui para vocês. O dízimo é algo que está no Antigo Testamento. E nós não seguimos o Antigo Testamento. Nós seguimos o Novo. Então nós temos que procurar no Novo Testamento de que forma nós somos orientados a fazermos as nossas ofertas à igreja, à congregação. Agora, por que nós não seguimos o Antigo Testamento? É porque nós queremos? É porque nós achamos bonitinho? Não. É porque é muito claro o ensino das Escrituras dizendo que nós não temos que seguir o Antigo Testamento. Por que eu digo isso? Por exemplo, lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, olha o que está escrito. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Não tem como ser mais claro uma passagem que diga o fim da lei é Cristo. O dízimo estava na lei do Antigo Testamento, na lei de Moisés. E o que é que o Novo Testamento está dizendo para nós aqui? Que o fim da lei é Cristo. Então a lei chegou ao fim com Cristo Jesus. Para quê? Para a justificação de todo aquele que crê. Eu não sou justificado por guardar ou por obedecer qualquer coisa da lei do Antigo Testamento. Eu sou justificado por crer em Cristo. E Cristo é o fim da lei. Ponto. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então, aquelas leis do Antigo Testamento, elas eram, como para nós, um escrito de dívida. Nós éramos devedores de Deus, ou aquelas pessoas eram devedoras de Deus o tempo todo, porque era impossível que elas cumprissem todas aquelas ordenanças, né? Então, era um escrito de dívida para eles. Mas esse texto aqui diz que tudo aquilo foi cancelado, né? Que aquilo nos era prejudicial. E diz que Cristo removeu inteiramente aquelas coisas, encravando na cruz. Então, se Cristo é o fim da lei, se aquela lei, ele cravou ela na cruz, cancelou ela por completo, removeu-a por completo, o que é que sobra da lei do Antigo Testamento para que eu siga hoje? Por que é que eu vou usar o Antigo Testamento para justificar que eu tenho que dar o dízimo hoje? Lá em Romanos capítulo 7, versículo 6, diz assim, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Meus amados, nós morremos para aquilo que antes nos prendia, que era esta lei do Antigo Testamento. O que é que eu, tendo morrido para aquela lei, vou procurar seguir hoje? Não, nós seguimos o Novo Testamento. O Novo Testamento é a regra de fé para as pessoas que vivem na igreja desde que Cristo morreu na cruz. E é o novo modo do Espírito, né? Não é segundo a velha forma da lei escrita. Então nós vivemos em uma nova realidade, que é a realidade do Novo Testamento, da nova aliança.
E lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, nós temos assim: não pensem que vim abolir. O que é abolir? É anular, né? É invalidar, é suspender a lei. Então, Cristo não veio abolir a lei ou os profetas. Ele não veio abolir, mas ele veio cumprir. Então, por que é que nós não temos que seguir aquelas leis do Antigo Testamento? Primeiro, porque nós não seríamos capazes de cumpri-la. Os judeus nunca foram capazes de cumpri-la. Os israelitas, o povo de Deus no Antigo Testamento. Mas a lei era boa, ela precisava ser cumprida. Deus colocou a lei para que ela fosse cumprida. E se algum ser humano tivesse sido capaz de cumprir aquela lei, não haveria necessidade de Cristo para resgatá-lo. Ele poderia entrar na presença de Deus, pois teria sido uma pessoa perfeita. Então a lei ela precisava ser cumprida, ela era boa para ser cumprida. Mas ninguém foi capaz. Então Cristo veio, ele não aboliu a lei, mas ele cumpriu a lei. Aquilo que nós deveríamos fazer, Cristo faz por nós. E cumprindo a lei, ele decretou o fim dessa lei, ele cravou aquela lei na cruz e deixa muito claro que nós não precisamos seguir o Antigo Testamento. O que nós seguimos é o Novo Testamento. Então, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas ou quando eu vejo igrejas, congregações, que, por exemplo, que guardam o sábado, pessoas que usam o Antigo Testamento para justificar a ideia do dízimo, igrejas hoje em dia que reconstroem a Arca da Aliança e colocam essa arca nos seus templos. Eu fico realmente muito triste porque essas pessoas não entenderam o que é o Novo Testamento, o que é a Nova Aliança, o que é que Jesus Cristo representa e por que é tão claro que nós não devemos seguir o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento chegou ao seu fim. Nós seguimos o Novo Testamento, a Nova Aliança, e isso tem que ser muito claro, muito claro. E para não ficar parecendo que é apenas uma coisa que eu acho bonitinho de dizer, que nós seguimos o Novo Testamento e não o Antigo, vejamos alguns versículos aqui. Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20 diz assim: e sois da família de Deus, só o finalzinho do versículo 19, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então você se considera fazendo parte da família de Deus? Em que fundamento você tem que se edificar? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então a igreja no Novo Testamento, ela segue o fundamento dos apóstolos. Ela segue aquilo que foi ensinado pelos apóstolos, pelos profetas, pelos discípulos de Cristo, né? Sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular que sustenta toda essa crença que nós temos. E como que aquela igreja do Novo Testamento vivia? Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A regra de fé dos primeiros discípulos da igreja não era seguir o Antigo Testamento. O Antigo Testamento continuava e continua sendo importante, porque todas as coisas que foram escritas para o nosso aprendizado. Mas a regra de fé da igreja do Novo Testamento é perseverar na doutrina dos apóstolos. É assim que se constrói a igreja do Novo Testamento. É na doutrina dos apóstolos. E quando eu falei, por exemplo, da figura do pastor à frente da igreja, a doutrina dos apóstolos não ensina a figura de um homem à frente da igreja. Isso é completamente estranho à figura do Novo Testamento. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que é que nós temos que ensinar para os discípulos hoje em dia? Temos que ler Malaquias para ensiná-los como eles devem fazer o dízimo? Não.
ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Aquilo que o próprio Cristo instruiu aos apóstolos, eles, através das Sagradas Escrituras, continuam nos ensinando isso até hoje, e é isso que determina se nós estaremos com Jesus até o fim dos tempos. Se nós estivermos obedecendo a todas as coisas que Cristo nos ensinou e que nós encontramos na doutrina dos apóstolos. Então, o que determina se nós seremos salvos ou não são as próprias palavras de Cristo. Né? E onde é que nós encontramos as palavras dele? No Novo Testamento. É o Novo Testamento que define tudo o que nós, como igreja, devemos fazer. Como nós devemos nos organizar, como nós devemos oferecer os nossos cultos, a maneira como nós devemos viver todos os dias de nossas vidas, nós temos que basear plenamente no Novo Testamento. E como eu disse, né, então são as palavras de Cristo no Novo Testamento que determinam se nós seremos salvos ou não. Olha o que diz João capítulo 12, versículo 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Evidentemente aqui é Jesus quem está falando, né? Então a própria palavra que proferi o condenará no último dia. Então o que é que determina se nós estaremos salvos ou se nós seremos condenados? A palavra que Cristo Jesus proferiu. E essa palavra nós encontramos apenas aqui no Novo Testamento. Um outro ponto que é essencial e que nós percebemos nas denominações que eles fazem de uma maneira que me parece estranha ao Novo Testamento é com relação ao batismo. Nós entendemos o batismo como sendo essencial para a salvação. Por quê? Porque é o momento que Deus escolheu para perdoar e salvar o homem. Então esse aqui é um ponto que talvez, se alguém que é evangélico e que tem um certo entendimento, talvez ele ache estranho. Porque muitas denominações ensinam que o batismo não salva, né? Porque nós somos salvos pela graça e não por obras, né? E o batismo, ele é um ato, ele é uma obra que nós realizamos. Então eles dizem que nós somos salvos apenas pela fé em Cristo Jesus e que o batismo não salva. Eles usam, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então eles dizem que somos salvos por meio da fé somente, e não por nenhuma obra, né? E o batismo sendo uma obra, uma ação que nós realizamos, então nós não podemos associar isso à nossa salvação. E eu espero conseguir deixar claro que de fato o batismo não salva, né? Não é isso o que as Escrituras nos ensinam. Mas eu pretendo demonstrar que o batismo é o momento que Deus determinou para que fique oficializado que a pessoa está salva. Então, outra passagem que eles usam é João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, conforme eles veem nessa passagem, eles dizem, né? Estão salvos os que creem em Jesus. Esse texto aqui não fala nada em ser batizado, né? Não é os que crerem e forem batizados. Não. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas tem a vida eterna. E eles têm razão, né, em um ponto. O batismo não salva. Não é o batismo que salva. Mas é o momento que Deus escolheu para determinar que este indivíduo está salvo. Então, essas denominações, elas costumam ensinar que no momento em que nós cremos em Jesus, nós temos os nossos pecados perdoados e ali nós somos salvos. Então, se você chega e encontra uma pessoa na rua e prega o evangelho para ela e ela entende e crê, a partir daquele momento eles dizem que a pessoa está salva, né? Eles ensinam que o batismo é apenas um sinal externo de uma graça interna, né? Então, seria apenas uma demonstração visível de que aquela pessoa foi salva, mas que ela foi salva no momento em que ela creu. Algumas dessas denominações até ensinam uma oração que a pessoa pode fazer ali no momento mesmo, onde ela pede perdão para Deus, onde ela pede para que Jesus a salve. E eles dizem que se aquela pessoa foi sincera, se a oração que ela fez foi sincera, pronto.
aquela pessoa está salva. Né? O batismo pode vir depois, não tem pressa, né? Porque o batismo seria apenas para confirmar que aquela pessoa foi salva, e algumas dessas denominações ainda usam o batismo para dizer que aí a pessoa pode fazer parte daquela igreja, né? Ou seja, para a pessoa ser membro daquela igreja, ela precisa passar pelo batismo, e segundo eles essa seria a função. Não para salvação, mas que a pessoa pudesse entrar no hall de membros daquela igreja. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Esse tipo de ensinamento com relação ao batismo, ele se tornou tão popular entre muitas denominações que, olha só o que eles fizeram em uma tradução que nós temos hoje do Novo Testamento, que é a Bíblia NVT, é a Bíblia da Nova Versão Transformadora. Olha como eles traduziram Atos capítulo 2, versículo 38. Diz assim, na versão da Nova Versão Transformadora. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Percebam que essa tradução, ela diz que nós devemos nos arrepender para termos o perdão dos pecados e depois nós sermos batizados. Então, dessa forma, se encaixaria perfeitamente, né, com este ensino que eles trazem com relação ao batismo. Agora, infelizmente, eles mudaram o texto original para se encaixar nesse ensino que eles têm. Olha como que o texto original traz essas informações para nós. De Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Perceba que do jeito que nós encontramos no original, eu não vou ter tempo aqui de trabalhar o grego com vocês, mas eu vou deixar nos comentários desse estudo o link para um estudo de um irmão nosso que é especializado de fato, e ele traz um trabalho esplêndido com relação a essa tradução que foi feita pela Nova Versão Transformadora. Eu vou deixar o link aqui, caso alguém queira entender direitinho por que dessa diferença de tradução. Mas esse texto, traduzido da forma correta, ele é claro em dizer para nós sermos batizados em nome de Jesus para o perdão dos nossos pecados. O texto ele não diz para sermos batizados porque nós fomos perdoados no momento em que nós cremos, e não. O texto diz para nós sermos batizados para que a gente possa ser perdoado. Eu vou ler de novo. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Por que eu vou torcer esse texto para fazer ele dizer algo diferente do que ele está dizendo? Isso não é exegese, né? Que é você extrair as informações do texto. Mas isso é eu pegar a minha crença que eu tenho com relação ao batismo e jogar ela no texto, para dizer que o batismo não é para o perdão dos pecados. Eu tenho que ir contra o que o texto está dizendo. E assim eu espero estar começando a demonstrar que, sim, o batismo não salva. Isso está correto. Somos salvos somente pela fé em Jesus Cristo. Mas que essa fé, ela é uma fé obediente. E o primeiro ato de obediência que nós devemos ter é confessar Jesus como Senhor, sermos batizados, e que Deus escolheu esse momento do batismo para efetuar essa graça salvadora nesse indivíduo que está demonstrando essa fé e essa crença. Então a gente lembra que no contexto de Atos 2:38, os judeus eles tinham acabado de entender ali o que era o Evangelho, né? Pedro tinha acabado de pregar para eles o que era Evangelho, o que tinha acontecido com Jesus. E o que eles disseram? Eles perguntaram: o que nós vamos fazer agora? Né? E a resposta clara foi: arrependam-se e sejam batizados para o perdão dos seus pecados. Ou seja, crer apenas não salvou aquelas pessoas. Né? Elas tinham entendido quem era Jesus e o que elas tinham feito com ele. Mas não foi suficiente para que elas fossem salvas. Né? Pedro disse: vocês estão entendendo? Vocês estão crendo? Então, arrependam-se e sejam batizados
para que vocês tenham seus pecados perdoados. Outra passagem importante é em Atos capítulo 22, versículo 16. Ali diz assim: E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Aqui, Paulo está contando sobre quando Jesus lhe apareceu no caminho de Damasco e ele ficou por 3 dias cego, sem comer, sem beber, até que Ananias fosse falar com ele, conforme uma visão que Deus havia enviado para ele, né? Então Ananias ali, ele impõe as mãos sobre Paulo, Paulo volta a enxergar e aí ele demonstra a urgência, né? Com a pergunta que ele faz para Paulo: o que é que você está esperando? É como se ele dissesse: você já não entendeu o que está acontecendo? Já não percebeu que Jesus Cristo é o Messias? Você já não está arrependido da maneira que você vinha vivendo? Pois é. Então levante-se, seja batizado e lave os seus pecados. Ananias não disse: poxa, que bom que você já entendeu, que bom que você está crendo, agora você está salvo. É isso que você precisava fazer para ser salvo, é crer. Mas não. Paulo, ele precisava ser batizado para lavar os seus pecados, né? Então, por que é que eu deveria torcer esses 2 versículos para fazerem eles dizerem o que claramente eles estão dizendo, né? Em Atos 2:38, que o batismo é para o perdão de pecados, e em Atos 22:16, que é no momento do batismo que nós somos limpos dos nossos pecados. Ou da mesma forma que nós temos os nossos pecados perdoados. E tem mais ainda, né? Lá em Atos 2:38, além de lermos que o batismo é para o perdão de pecados, ali também diz que é naquele momento que nós recebemos o dom do Espírito Santo. Então nós somos salvos pela fé, sem dúvida, mas é uma fé obediente e ao mesmo tempo é uma fé transformadora. Então a pessoa que crê em Jesus, ela demonstra a sua fé, confessando publicamente que Jesus é o Senhor e Salvador, e ela se submete ao batismo. E é nesse momento que Deus perdoa, que Deus lava os nossos pecados e passamos a ser morada do Espírito Santo. Somos salvos pelo batismo? Claro que não, gente. Somos salvos única e exclusivamente pela fé em Jesus. Agora, nós demonstramos a nossa fé no momento do batismo. E Deus deixou claro em suas Sagradas Escrituras que é nesse momento que somos perdoados e que somos salvos, né? Então, algumas pessoas batizam para que aquela pessoa que já foi salva pela sua fé, no momento em que ela creu, para que ela possa ser membro de uma denominação, né? Mas será que é para isso que serve o batismo? Para que a pessoa que foi salva possa fazer parte daquela igreja que batizou ela? Também não é isso. E olhem o que diz na continuação desse texto de Atos capítulo 2, versículo 38, o versículo 41 diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, cerca de 3.000 pessoas que estavam ali, que ouviram, eles aceitaram aquela mensagem. Ou seja, eles creram. E quando creram, eles foram batizados. Aí, naquele momento, eles tiveram seus pecados lavados e perdoados, passaram a ser templo do Espírito Santo e eles foram acrescentados, né? E aí eu pergunto, foram acrescentados aonde? Olha, a continuação ainda do versículo 47 diz assim: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos? Aonde? Onde é que Deus os acrescentava? Atos 5,14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Eu estou lendo esses versículos e tentando demonstrar o que a Bíblia ensina que acontece no momento do batismo. Eu preciso insistir, não é o batismo que salva, é a fé. Mas Deus demonstra nas suas Escrituras que o momento em que somos salvos por esta fé é o momento do batismo.
De novo, no batismo nós temos os nossos pecados lavados, recebemos o perdão dos nossos pecados, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e é no momento do batismo que nós somos acrescentados aonde? A igreja. E não é na sua denominação. Né? A pessoa não se batiza para poder fazer parte da sua igreja. Não. No momento do batismo, nós somos acrescentados à igreja que Jesus Cristo fundou, conforme ele havia prometido lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Então não é um pastor da igreja que determina se alguém pode ou não ser membro da igreja. É o próprio Deus que acrescenta as pessoas à sua igreja. E quando é que ele faz isso? No momento do batismo. No momento em que a pessoa é salva. Isso se o batismo dessa pessoa foi verdadeira. Como nós aprendemos em Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Por que eu deveria torcer esse versículo de novo para que ele não dissesse o que ele está dizendo? Ele não diz quem crer será salvo e depois será batizado. Não. A salvação é para aquele que crê e é batizado. Portanto, se você crê, mas não for batizado, enquanto você não for batizado, você não estará salvo. Eu não entendo como as pessoas pregam o evangelho para muitas pessoas e fazem com que elas esperam 6 meses, às vezes mais tempo, para que elas sejam batizadas. Isso é um risco tremendo que não é ensinado no Novo Testamento. E esse versículo deixa claro também que não é o batismo que salva, mas é a fé. Somos salvos por Jesus e não pela água ou pelo ato, pela ação do batismo. Porque quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que determina se a pessoa será salva ou condenada é o crer, é a fé, não é o batismo. Por isso, o texto não diz, né? Quem não crer e não for batizado será condenado. Porque o batismo só é válido se for feito como obediência da pessoa que crê. Por isso eu disse agora há pouco, né, que a pessoa só será salva se o batismo for verdadeiro. E será verdadeiro se a pessoa realmente estiver arrependida dos seus pecados, se ela crer que Jesus é o único que pode salvá-la, que Jesus é o Senhor, que é o que diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pronto. É nisso que a pessoa precisa crer. E então passar pelas águas do batismo e aí sim ser salvo. E se ela não tiver essa fé, não adianta ela passar pelas águas do batismo. Por isso é que Marcos diz, quem não crer será condenado. Porque é a fé que determina se a pessoa será salva por Jesus ou não. Se a pessoa não tem fé, o batismo não tem nenhuma utilidade. Por isso é quem crer e for batizado será salvo. E quem não crê, nada mais importa se a pessoa não crê. A pessoa ela até pode passar pelas águas do batismo, mas o batismo não salva. Sem essa fé, a pessoa está condenada. Da mesma forma, a pessoa ela precisa dessa fé. E dessa fé vem a obediência no batismo. E aí no momento do batismo, os pecados dessa pessoa são perdoados, ela recebe o dom do Espírito Santo. E o que é esse dom do Espírito Santo? Não é um falar coisas que ninguém consegue entender. O dom do Espírito Santo é a vida eterna. No momento do batismo, perdão, salvação, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. Você é acrescentado à igreja. E a igreja do Deus vivo, a igreja de Cristo, Jesus, aquela que ele disse, prometeu que iria fundar, e ele fundou através dos apóstolos.
Meus irmãos, quando eu comecei a fazer essa aula, eu estava pensando se eu diria que eu continuaria ela até eu terminar, né, para que o vídeo aqui tivesse começo, meio e fim. E ia dizer para que vocês que estão participando do estudo, mas que vão participar do culto agora, que fossem para o culto e que talvez depois vocês pudessem ver o restante do vídeo aqui. Nós ainda temos assuntos a tratar, né? Nós ainda vamos falar mais claramente sobre o dízimo, sobre a oferta, sobre a ceia, né? Qual é a maneira que o Novo Testamento nos ensina que devemos participar da ceia. Nós vamos falar ainda sobre denominações, né? A igreja tem um nome, qual é o nome que devemos colocar na igreja? Mas eu acho melhor nós encerrarmos esse vídeo por aqui hoje e continuarmos esse assunto semana que vem. Aí semana que vem eu dou uma recapitulada rápida nisso que nós estamos vendo até agora e nós encerramos para o fim e aí todos vocês poderão participar, né? Aqueles que quiserem. E quem sabe fica aí um convite para pessoas que durante a semana possam ver esse vídeo, se interessem em participar também do estudo do próximo domingo. E aí nós terminaremos de ver esse assunto, porque eu acho que é importante nós tentarmos passar a ideia do quão importante é fazermos parte da igreja, o quão maravilhoso é fazermos parte dessa igreja, o quão maravilhoso é nós termos Cristo Jesus como centro da nossa fé. Porque se você pegar o budismo ou se você pegar qualquer outra religião e você tirar o fundador dessa religião, se você tirar o Buda do budismo, os ensinamentos dele continuam. As pessoas continuam vivendo conforme aqueles ensinamentos, independente de Buda. Com o cristianismo, não. Se nós tirarmos Cristo do cristianismo, não sobra nada. Nós não seguimos apenas os ensinamentos dele, nós seguimos a própria pessoa de Cristo. É Cristo quem nos salva, é Cristo quem está conosco em cada dia de nossas vidas. E é maravilhoso nos reunirmos como igreja para adorarmos esse Cristo, para adorarmos esse Deus e para sentirmos cada vez mais a presença dele em nossas vidas. Eu espero conseguir transmitir um pouquinho disso através desses estudos. Mais uma vez eu agradeço a vocês que estão aqui assistindo, que estão participando. Peço humildemente a Deus que abençoe cada um de vocês e fica aqui o convite para que domingo que vem nós continuemos esse assunto. Obrigado e que Deus abençoe a todos.